Qual fertilizante à base de nitrogênio eu devo escolher? Será que eu devo escolher um como fonte de amônio? Será que eu devo escolher um como fonte de nitrato? Ou um como ureia? Nesse vídeo aqui você vai saber as principais vantagens, cuidados e especificidades dos fertilizantes nitrogenados à base de nitrato. Então, se você quer saber quando, como e por que você deve escolher o nitrato para adubar a sua cultura, fica comigo nesse vídeo. Então vamos lá. Quais são as principais vantagens de você escolher o nitrato para adubar a sua cultura? Tá? Vou te mostrar aqui. Então, nós temos o nitrato, né? Que é uma das formas... Opa! Vocês estão fazendo isso sempre agora, né? Uma das formas, né, NO3-, que a planta absorve de nitrogênio. Você pode ter uma fonte direta de nitrato no seu fertilizante. Uma das mais comuns é um nitrato de cálcio, que tem, além do nitrogênio, tem também uma porcentagem de cálcio. Ou às vezes até um nitrato de potássio, também pode ser utilizado, tá? E daí você coloca o nitrogênio direto nessa forma aqui. E as plantas costumam responder muito bem a fontes de nitrato. A principal vantagem, né, uma das principais vantagens de você usar o nitrato, e isso você pode usar como estratégia de manejo, está relacionada a uma característica dele, mas também em comparação com as fontes de amônio, tá? Então você tendo um nitrogênio, uma adubação como fonte de amônio, que também é uma forma que a planta absorve, ou ureia, que vai mineralizar e se tornar amônio também, é uma forma que ela tem grande probabilidade de se perder por volatilização em determinadas condições. Em condições, por exemplo, que você tem umidade na superfície do solo, mas você não tem aquela leve incorporação, seja por uma irrigação, por uma chuva, tá? Então você só tem a umidade e isso está sobre o solo. Costuma perder muito por volatilização as fontes de amônio, tá bom? Agora, as fontes de nitrato não perdem por volatilização. Então essa é uma das principais vantagens. De repente você está numa situação que você ou não tem irrigação, ou tem uma janela muito pequena para fazer o manejo, você não tem certeza, você não tem uma forma de previsão de tempo muito precisa para sua fazenda, né? Você não tem uma mini estação, ou você, enfim, não conhece direito, você não quer arriscar, né? Você trabalha com uma cultura de alto valor agregado, que depende muito de uma adubação nitrogenada bem eficiente, o nitrato acaba sendo uma boa opção, porque ele não perde por volatilização como as fontes de amônio. Ele nunca perde por volatilização? Não é bem assim. Ele também pode se perder na forma de gás em algumas condições, e aí vai uma desvantagem dele em alguns tipos de uso. Por exemplo, se você estiver trabalhando com uma cultura alagada, como é o caso do arroz em muitos casos, o nitrato não é indicado. Por quê? Porque se não tiver oxigênio no solo, ou uma situação, né, que falte oxigênio no solo, ele pode perder na forma de gás, na forma de N elementar ou óxido nitroso, né, que é um gás de efeito estufa também. Ele pode se perder por desnitrificação, o nome desse processo, tá bom? Mas tudo bem, na maioria das partes, solo agrícola tem ar, tudo bem, não vai perder por volatilização ou em forma de gás qualquer, porque ele não tem essa característica do amônio. Outra grande vantagem do nitrato é que os fertilizantes que têm como fonte exclusiva o nitrato, ele não acidifica o solo, assim como os que têm amônio, né? E por que que os que têm amônio acidificam o solo? Por causa desse processo aqui, que é conhecido como nitrificação, que é a transformação do amônio por micro-organismos em nitrito e depois em nitrato. Nesse processo aqui, tá vendo os H+ aqui? Esses H+ aqui vão ser liberados na solução do solo. E a maior parte
do fertilizante nitrogenado na forma de amônio, porque todo aquele que não for retido na CTC, ou não se perder por volatilização, ou não for absorvido pelas plantas, ele vai sofrer a nitrificação, se transformar em nitrato no solo com o tempo, coisa de 2 a 3 semanas. Alguns experimentos já mostram que o amônio já vai virando nitrato. E esse é o destino mais provável dele, tá? Porque nem a quantidade colocada no solo acaba sofrendo diferentes caminhos, né? Mas um destino provável dele é a nitrificação, tá? E no processo de nitrificação, ele libera H+. O que é o H+? O H+ é um dos componentes, né? Quando a gente fala pH, você está falando potencial hidrogênio iônico, ou seja, como a escala logarítmica é invertido. Então, quanto menor o pH, mais H+ tem na solução do solo, tá? Então, o pH é mais baixo. Então, você diminui pH, você aumenta a necessidade de calagem, de correção numa futura oportunidade, tá? Então, quando você entra direto com a fonte de nitrato, você não tem esse processo de nitrificação. Então, você não tem acidificação do solo, tá bom? E também tem as fontes mistas, né? Como, por exemplo, o nitrato de amônio, que tem 50% do seu nitrogênio à base de amônio e 50% à base de nitrato, tá? É legal você saber também que algumas culturas elas preferem o nitrato que o amônio. Né? Alguns experimentos que já foram feitos, principalmente com citros, mostram que o citros responde muito melhor à adubação nitrogenada à base de nitrato do que amônio. Além do que o citros, de forma geral, independente da variedade, costuma extrair muito cálcio. Então usa-se muito, por exemplo, o nitrato de cálcio na adubação da citricultura. Mas duas coisas que você precisa saber sobre os fertilizantes à base de nitrato. A primeira é que você vai ler em muitos lugares que ele é um fertilizante muito higroscópico. O que é higroscópico, afinal, tá? Um fertilizante muito higroscópico, você já pegou o fertilizante assim e ele não tava tipo todo granuladinho, bonitinho, né? Desmanchando, ele tá com aquelas bolotas, aquelas lajes, né? Ele endureceu e ficou aquelas pedras. Daí você tem que quebrar ele, senão você joga na máquina e ele não joga. Então, a higroscopicidade é a capacidade de formar, né? De juntar e formar essas pedras. E isso acontece, né? Se você tiver o ponto de higroscopicidade do seu fertilizante, quanto maior ele, melhor. Por quê? Porque o ponto de higroscopicidade é o ponto relacionado à umidade relativa em que ele costuma empedrar. Então, vamos supor que um fertilizante tem uma determinada ponto higroscópico de 50, quer dizer que se a umidade do ar tiver 50%, ele vai tender a virar aquelas pedras, você vai ter que quebrar ele antes de jogar para o campo, tá bom? Então, você tem que tomar um cuidado maior com o armazenamento, não deixar em lugares que tenham umidade alta, porque senão vai virar tudo pedra e vai ficar difícil de você usar, tá bom? Mas é uma característica muito comum dos fertilizantes à base de nitrato, essa aí. E outra coisa é o custo, que costuma ser mais elevado. Ele é um fertilizante que tem vantagens, algumas culturas preferem, ele tem uma facilidade de manejo, né, de você evitar perdas, né, uma maior eficiência, mas ele tem um custo mais alto. E outra coisa relacionada ao nitrato também é que ele é um ânion, tá bom? Então, só para lembrar de outras aulas também que eu tinha comentado, qual que é um dos principais problemas dos ânions? Ele costuma perder por lixiviação caso as raízes das plantas, né? Então, só porque ele é um ânion, ele vai perder com certeza? Não. Como ele é um ânion, na camada superficial do solo, que prevalecem cargas negativas, ele não vai fazer ligações, tá? Então, a tendência é ele descer quando tiver água, quando chover, quando irrigar, para camadas inferiores do solo. E por isso é importante você ter raízes mais profundas, porque elas podem aproveitar o nitrato que vai lá para baixo. Se ele passar dessa camada que as raízes alcançam, ele se perde por lixiviação, tá? Por isso que o manejo de aprofundamento radicular tem se tornado cada vez mais importante e tem sido dada cada vez mais atenção para isso, né? Então, é muito importante para você que usa nitrato que as raízes da sua planta estejam profundas também, para você aproveitar o máximo possível desse nutriente.
Era isso, espero que tenha gostado. Deixa aqui nos comentários a sua experiência com o uso do nitrato na sua cultura. Fala que cultura que é, onde você planta, qual região e como foi a experiência, porque isso é muito válido para quem acompanha o canal e para mim também, porque eu aprendo muito com você. É isso aí e até o próximo vídeo!